Opa, beleza? Que é o Tiago. Hoje vou estar falando do script de migração do Realm, ok? Que eu falei que, enfim, ia dar continuidade. Ah, Mais precisamente, a migração de quando a gente tem uma nova versão da app, ok? Como a gente faz com a SQLite, e a gente faz alguma alteração no nosso domínio do problema, e aí sim temos que alterar a base de dados. E então, para a gente não perder os dados que o usuário já tem salvo no device dele, a gente tem que migrar esses dados da base antiga para a nova base. É isso que a gente vai estar falando aqui. Só lembrando, assine a lista de e-mail do blog, né? Porque tem conteúdo exclusivo que eu mando somente para o pessoal do e-mail. E é isso aí, vida que segue. Vamos voltar aqui no nosso projeto, aqui está a documentação, aqui a parte de migração, ela te manda direto com um link de exemplo. Esse código de migração, ele é bem simples, né? E ele não aborda um problema que está aqui aberto no Issues. Enfim, teve interação algumas horas atrás, né? A interação, perdão. E o problema está aberto ainda, não resolveram, que é o problema do primary key, que eu vou estar comentando aí, quando a gente quer adicionar uma nova classe na nossa base, uma base que já existe, ele dá um bug aí que não conseguiram solucionar ainda, mas enfim, não é nada preocupante que tem como resolver de outra forma. Beleza, aqui tem a aplicação, né, que eu falei também nos vídeos anteriores, que é para a gente navegar na base de dados. Eu fiquei um pouco decepcionado porque eu não consegui, vai ver foi eu mesmo que não consegui, acessar a base que está no meu device. Se você não sabe, o Genymotion ele é trabalhado, ele é enxergado pelo Android Studio como um device externo igual um device real, né? Ele não é enxergado como um device do AVD, né, um emulador do AVD. Então não consegui acessar direto, eu tenho que pegar, e é bem simples do jeito que eu faço, que eu vou mostrar aqui. Você acessar o Munir, né, do Android Studio, pegar a base de dados do Realm que está aqui dentro, colocar fora, por exemplo, no desktop, e então acessar pela aplicação. Eu não vou vou estar mostrando aqui o tutorial de acesso, enfim, porque a aplicação só tem para o sistema Mac. Não tem ainda para o Linux nem para o Windows. Então, a instalação para quem tem um Mac aí é simples, né? Se você tem um Mac, você sabe como é que é. E então eu também eu acredito que a maioria dos seguidores do blog são Windows, enfim. Então não vale a pena eu perder um tempo com essa mostrando a instalação do software, mas eu vou mostrar a navegação por ele, né? Porque a instalação é diferente do Windows, certo? Então vamos voltar aqui no nosso projeto. O que a gente tem aqui é o nosso projeto da aula anterior. Temos uma disciplina, ok? Eu deixei com uma disciplina e deixei com um aluno, Jake. A ideia é uma nova versão? Sim, então vamos manter os dados que já tem lá. Não pode renovar a ponto de tirar todos os dados. O que a gente tem que saber é que a versão que a gente tem agora na nossa aplicação, vamos abrir aqui o Main Activity, é a versão 0. Né? Vou pegar o nosso Realm aqui e vou dar um print aqui. Já está aqui, né? Acabei de nem tirando. Já está aqui o print, vamos rodar. E vamos ver no logcat aí a versão da aplicação. Versão 0, porque a gente nunca mexeu com a versão com o número do esquema. Então, continua sendo 0. O que a gente quer fazer agora, só para mostrar um exemplo simples, é colocar mais um campo. Vou colocar um campo aqui, private int age, que é a idade. Tem que ser um POJ, então temos que colocar o getter e setter também. Vem aqui, generate, getter e setter. Opa. E que travou aqui, um getter e setter de novo. Não quer vir no getter e setter. Agora veio. Age, ok? Adicionado. Só que do jeito que a gente está hoje iniciando nossa configuração default, esse modo aqui é o suficiente para destruir toda a nossa base e começar tudo de novo. Então a gente não vai ter mais aqueles dados, que é usando esse camarada aqui. Ó. A gente vai comentar, ok? E antes a gente tem que fazer outra coisa, a gente tem que criar uma classe de migração. Então a gente vai vir aqui no nosso domain, eu vou criar aqui Java Class, vou chamar de Migration Data. Ok, a gente vai implementar, implements Realm Migration, e aí a gente vai ter que colocar um método obrigatório, que é o execute. Antes disso, eu vou colocar aqui para facilitar nosso trabalho, um public static final int version, que vai ser de início 1. Ok? E esse camarada aqui que a gente retorna
é esse camarada aqui, ó. Esse L aqui, na verdade, é a versão. Então, vamos colocar aqui version. E essa versão que entra aqui é a versão atual do sistema, né, da base de dados do Realm que está sendo utilizada, e não a nova versão que a gente vai estar setando lá em configurações. O que vai entrar é a atual. Então, o retorno aqui tem que ser o valor da nova. O valor da nova ele espera que seja mais um, né, em cima da versão atual. Então, a gente coloca aqui mais para ele primeiro incrementar e depois ele retornar. Ok? E aqui eu vou verificar, vou seguir um padrão que está lá na documentação, se é a versão que eu quero atualizar. Então, nossa primeira versão que a gente vai colocar o campo age, a versão atual vai ser 0. Mesmo colocando 1 aqui, a versão atual vai ser 0. Então, vou perguntar se esse camarada é igual à nossa version, ok? Menos 1. Ok, se sim, o que a gente tem que fazer? Todos os campos, a primeira coisa que a gente tem que fazer, todas as entidades que fazem parte da nossa base Realm, que tem primary key, a gente vai ter que acessá-las e setar aqui novamente, né, o primary key como search index. Caso contrário, a gente vai ter problemas, ok? Lembrando que esse script de migração, segundo o pessoal do Realm, se você for na documentação, ele não está pronto ainda, mas já tem um tempo que ele não está pronto, certo? Então vamos esperar aí que coisas melhores venham o quanto antes. Primeira coisa, a gente vai ter um table, eu vou chamar de student table. Vamos importar aqui o table, tem que ser do Realm, ok? E aí sim eu vou utilizar o Realm que entrou como parâmetro aqui. E getTable. Coloca a classe, no nosso caso student. Opa! Student.class. E aí sim, o que a gente vai fazer para todo mundo, todas as entidades que tem ID, é chegar aqui, vou colocar um long, vou chamar de ID key, que ele vai receber o get column index, e eu coloco o nome da coluna, que no nosso caso é ID, certo? E aí sim, eu acesso esse camarada novamente, e coloco add search index, só coloco o index da coluna, que é no nosso caso é ID key. Então isso já é o suficiente para a gente continuar com o nosso primary key e não ter nenhum tipo de bug, né? Lembrando que somente quem está utilizando o primary key. Da Spring está utilizando, o Grade também está utilizando, o Address daqui a pouco eu já falo sobre ele, mas já vou te adiantando que a gente não vai ter primary key por causa do bug que está lá no issues e enfim, a gente vai chegar nessa parte. Então vou copiar aqui para evitar fadiga e vou vir aqui, essa parte não precisa mais, aqui eu vou colocar da Spring, aqui eu dei mole, né? Vamos que é meu case, vamos corrigir aqui. E aqui é da Spring, coloco o T. Opa. Beleza. Só corrigir aqui. Aqui também. Também é ID, né? O nome do campo. Beleza, já está corrigido com o da Spring. Só quero ressaltar que, diferente do SQLite, a gente não precisa de pegar todos os dados da base Realm e colocar novamente, digamos, na suposta reinstalação da nova base. Né? Não precisa de fazer isso, a gente só tem que alterar, né, a estrutura que a gente tem e foi alterada com a nova versão. Ou então, se você quiser adicionar alguns dados, eu vou mostrar aqui, tem como sim adicionar, mas não precisa de pegar tudo que já tem salvo e adicionar de novo, não tem necessidade de fazer isso. Aqui é o grade, que tem ID também. Vamos alterar aqui logo. Ok, e só vim copiando e colando. Certo. E agora para adicionar, não basta só colocar em student, o age, temos que adicionar aqui também. Vou pegar o student table, add column, e vou colocar aqui column type, no nosso caso é integer, né, que é o nosso age, e colocar o nome da coluna. Isso aqui no migration é quase o suficiente, ok? A gente só tem que atualizar esse camarada. Aqui está 1. Não, a gente pode deixar 1, porque a primeira vez que eu rodei, ele está na versão 0. Então deixando 1 aqui, em nenhum momento ele chamou esse migration data. Deixando 1 aqui, ele vai entrar aqui com a versão 0, né? Por que ele vai chamar essa atualização? Porque também a gente teve a atualização do nosso student, né? Teve um campo a mais inserido. Então ele vai chegar na versão 0, vai bater, vai ser 1 menos 1, vai dar 0, ele vai entrar, vai atualizar e vai retornar na versão 1,
que é a versão atual, né, que vai entrar aqui, ó. Então essa parte a gente já comentou. O que a gente vai adicionar aqui agora é scheme version, que entra a nossa constante lá do migration data.version. E aí sim, vamos chamar o migration para chamar a nossa classe. Migration new migration data. Já é o suficiente. Não esquece de comentar essa parte aqui, senão não vai funcionar. Beleza. Concentramos a versão. Age. Tudo ok. Porque eu estou verificando, porque se der problema a gente vai ter que voltar do zero, fazendo tudo de novo. Enfim. Um em um. Tem que continuar com esses dados. Vamos executar. E tá lá, né? Foi adicionado. Eu acabei não te mostrando aí a base de dados, né? Não ter feito isso, mas enfim, eu vou mostrar agora e depois vou mostrar na versão de endereço, então vai dar para entender que houve uma modificação. Por que eu quero mostrar a base de dados? Senão toda hora eu vou ter que ficar vindo aqui na visualização, né? Por exemplo, em adicionar estudante e colocar um novo campo de idade, por exemplo. Então a gente vai perder muito tempo. Então eu prefiro mostrar na base. Então continuou os dados, deu tudo certo. Migramos, né? Criamos uma nova versão do Realm. Vamos voltar aqui. Version tá em 1, estava em 0, né? Como é que eu pego a base? Eu vou vir aqui, ó, Tools, Android, Monil. Vamos esperar ele carregar aqui. Show de bola. Seleciono o device, no nosso caso o Genymotion. Se não me engano eu mostrei isso no primeiro vídeo, aí vem Data, né? Data novamente. Acessa o package do projeto, que no nosso caso é Realm Students. E aí vem Files. E você precisa dessa versão aqui, ó, realmstudents.realm. Only.realm. Os outros você não precisa. Vem aqui e dá um pull nesse camarada aqui e tira. Eu vou colocar aqui em desktop. Ok. Save. Vou fechar aqui. Vou minimizar aqui, enfim. E eu já tenho a aplicação instalada, só vou vir aqui Open with Realm Browse. Deixa eu só abrir aqui. Deixar ele aberto em cima. E temos aqui disciplina. Tem matemática, temos grade, a gente tem uma nota, né? Enfim, na hora de adicionar o aluno tem que colocar a nota, eu já tinha colocado. E students que está com age, né? O age foi adicionado. Próximo passo, vamos colocar endereço, uma entidade, um atributo que tem endereço, que é uma classe, um atributo que tem uma lista de friends, que são outros estudantes, e vamos tirar o age, né, para ver como é que funciona, e vamos já colocar um dado para esse estudante que está adicionado, que é o Jake, certo? Então deixa esse camarada aí aberto. Essa é a forma de navegar que a gente tem, certo? Da base que a gente conseguiu pegar. Mas tem que fazer aquele processo lá, foi o único processo que eu encontrei. Se pudesse acessar diretamente, se você conseguir acessar diretamente e sem precisar de tirar do device, você coloca nos comentários embaixo que vai ser excelente. Beleza. Próximo passo, vir no student, tirar o age, a gente não precisa mais do age, foi só um exemplo, e colocar address, private, address, vou colocar address e private friends. Lista a gente já sabe como é que é, realm list. Vou colocar friends ou classmates, você que escolhe. Student. Beleza, vamos comentar a parte do age. Então, dá um getter setter para os outros dados. Getter setter para address e friends. Hoje a gente precisa disso. Caso contrário, não funciona no Realm. Beleza. Agora vai falar um pouco mais core de immigration data. Eu não coloquei aqui, mas toda vez que a gente adiciona dessa forma, ele retorna o índice da coluna, né, na nossa classe, que seria o equivalente à nossa tabela. Então a gente poderia fazer isso aqui, long key, e receber esse índice, que a gente vai ter que fazer agora com o Edson, porque a gente vai precisar, porque eu vou também mostrar um exemplo de adicionando dados quando o aluno for o Jake, que a gente só tem ele mesmo. Enfim, student table, eu vou colocar aqui, vou aproveitar novamente, toda vez que a gente for realizar a migração, a gente vai ter que fazer essa questão aqui para as entidades que têm o ID, o primary key setado. No caso do Edson, a gente não vai ter porque ele é bugado. A gente vai ter que criar o primary key do Edson dessa forma aqui, mas não podemos fazer assim, ó, quando a gente quer migrar uma base que já existe para uma nova base. Ele vai dar bug, né? Como eu falei, está lá no issues e a discussão ainda está aberta. Vamos pegar aqui o nosso
id key, e vou acessar esse camarada aqui, get column index, coloca age. Ao invés de adicionar, a gente vai dar um remove columna e só colocar aqui o nosso id key. Estou aproveitando a variável, né? Seria legal você colocar um nome correto para o seu código ficar auto-comentado. E aí entra a questão agora de adicionar o address. Primeira coisa, a gente tem que fazer a mesma jogada aqui, de pegar a tabela. Antes de continuar, quase que eu vacilei, você tem que fazer esse camarada virar um realm object. Então, extends realm object. Agora sim a gente vai poder continuar com ele. Volta aqui, coloca address. Só ter certeza que eu estou vendo dois address ali, se eu estou pegando o address correto. Não estou pegando o correto, sim. Beleza. Coloco o address aqui. Só é ele mesmo que está pegando o correto. Acabei fechando, né? Deixa eu abrir aqui novamente. E já vamos aqui adicionar o ID. Né? A gente vem e add column, não é column index, perdão, é só coluna. E aí o tipo do nosso ID, que é integer. O campo, que é ID. E esse terceiro campo aqui é se ele é no label ou não. No nosso caso ele não é, ele é o ID. Né? Isso aqui já é o suficiente. A gente não precisa de falar aqui que ele é o ID. Aí a gente volta aqui novamente. Vamos reaproveitar esse camarada aqui, né? Esse ID key. E vamos acessar get column index, o index da nossa coluna ID. E aí adicionar igual nós fizemos aqui, como search index. Ok? Então, essa é a forma que a gente tem para colocar ele como primary key, né? Como um index, para auxiliar na nossa busca, por exemplo. E agora os outros campos, né? Que é street, bairro e por aí vai. A gente adiciona quase da mesma forma. Okay? Só vou colocar true, que eles podem ser sim no labels. E aqui, por exemplo, entra street, que é rua. Aqui é string, add column. E aqui eu vou aproveitar, como eu vou adicionar um dado, eu já tenho aqui o índice, né, do ID, o índice da coluna na classe, na tabela. E agora eu vou pegar o do street, vou colocar aqui address, street, vou botar aqui, para ficar igual do ID. Beleza, e eu faço agora para todos os outros. Esse outro é neighbor, hood, que é no nosso caso aqui, só ter certeza que eu acertei o nome, senão vai dar pau. Então vou copiar e colar para ter mais segurança. Colar aqui. Camel case é string também. O outro é city, que é tranquilo. Beleza, o outro é state. Também é tranquilo para vir colocar. E o outro é country. Opa. Beleza, então adicionamos, lembrando que é em address table, tá? Não é em student ainda. E a gente vai ter que adicionar esse address table dentro, né, linkar ao nosso student, porque ele é um atributo do nosso student. Chegou até aqui, tá beleza, né? Tá tudo adicionado. Dá uma pulada aqui. E eu já vim aqui em student table, add column link, dessa vez é link, né? E a gente vem em column type link, e aí o nome do campo, no nosso caso lá em aluno é address, ok? Da coluna, e aí a tabela, nosso address table. Só que, para recapitular, a gente tem também um address, correto? E temos o friends, que é de student. Então esse friends é bem simples. Na hora de adicionar ele na aplicação, a gente vai dar só copiar ali um Ctrl D. E é link também, só que aqui é list. E aqui eu vou colocar friends e colocar o student table. Ok? Student table. Então, teoricamente, já está tudo adicionado e já está removido o ID, né, o age, perdão. Vou botar aqui para ficar mais didático. Remove it. E address.
Aqui não precisa de nada não. Beleza. Colocamos aqui então o endereço e a lista de friends, e agora eu vou adicionar o endereço, né, pronto já para o nosso aluno Jake. Vou vir for int i recebe 0 e menor que, student, nossa, escrevi errado aqui, ó, student. Deixa eu corrigir aqui. Refactor, rename, student table, ok? Size, e se a gente vai verificar se o student get string é ele que é o índice da coluna, né? O segundo parâmetro é a linha que a gente vai estar acessando, no nosso caso é i, a linha seria a linha da nossa tabela, e qual é a coluna que a gente vai estar utilizando para comparar, no nosso caso é a coluna name, ok? Vou vir aqui, eu vou tratar isso como de uma forma bem lazy, get column index, que ele está esperando aqui, na verdade é o index da coluna, e vou colocar aqui name, certo? E aí sim eu vou dar um equals ignore case para não tratar caixa alta, que eu nem lembro se eu coloquei caixa baixa, caixa alta Jake, e vou colocar Jake. Se for isso, a gente vai ter aqui um long chamado row, e aí eu vou pegar o address, ok? Address table, e vou dar um add empty row, né, para a gente criar uma linha vazia para address. E aí sim adicionar da seguinte forma: set, né, long, no nosso caso aqui vai ser do ID, e ele está esperando ali o primeiro parâmetro como coluna index, que é o índice da coluna ID na classe address. Depois ele está esperando a linha, né, o índice da linha, que é o nosso row index, que é o nosso row, no caso ali é row index, e depois ele está esperando o valor. O nosso valor, como vai ser um endereço para cada estudante, vai ser o mesmo ID do estudante. Então o primeiro aqui, a gente já tem salvo aqui, ó, okay? Que é o índice da coluna ID em address. O segundo é o nosso row. O valor a gente vai fazer exatamente como a gente fez aqui, para acessar. Porque é o ID do aluno na posição i. Então eu coloco o ID, e aqui é long. Como a gente sabe que a get, escrevi errado. A referência é 1 para 1, né, de uma tabela para outra, de uma classe para outra, então a gente pode fazer isso aqui sem problema nenhum, porque a gente sabe que sempre vai ser o mesmo ID. Beleza, agora é continuar com os outros, né, que aqui no caso é set string, o ID é de street, aqui o row é o mesmo, certo? E o valor eu vou colocar aqui rua 1, deixa eu colocar aqui correto, bairro 1, cidade 1, estado 1, país 1. Bairro 1, cidade 1, estado 1, país 1. Beleza? Mas ainda não adicionamos, né? Agora que a gente vai adicionar, a gente vincular o estudante, a gente vem aqui, student, get unchecked row na posição i, que é a posição do estudante, e aí sim, set link, ok? Ele está esperando o índice da coluna, e o valor, o nosso valor aí, nesse long value, é o valor, é essa linha aqui, ó, que a gente criou, ok? O address ele já está vinculado ao student. Link, já vou colocar o row, e qual é o índice da coluna? É o que é retornado aqui, ó, que a gente acabou não colocando o long para ele. Então a gente vai vir aqui e colocar address key e adicionar aqui, certo? Beleza, teoricamente isso, ele vai funcionar, ele vai deletar, né, o age, vai adicionar aqui, vai começar a criar a tabela address, logo depois ele vai adicionar a tabela address, só precisa do ID dela, não precisa dessa de baixo. Essa de baixo eu já coloquei como didática para mostrar como é que a gente adiciona uma lista, ok?
Beleza, na hora de remover, todo mundo é nesse caminho aqui, né? Opa, nesse caminho aqui de remoção, pegar o índice e remover a coluna. Só uma coisa, não esquecer de atualizar aqui, senão no seu ambiente de desenvolvimento você vai ter muito problema com isso. Eu tive de ter que ficar voltando toda hora para a versão que estava enxuta, para depois vir atualizando, porque eu não estava tendo, enfim, eu estava errando muito, né? Por detalhe você tem que voltar tudo. Só deixa eu corrigir aqui que eu quase errei de novo. Aqui é city, state e count, ok? Beleza. Deixa eu só dividir aqui. Vamos rodar e tomara que dê tudo certo. Student eu coloquei aqui. Getter setters. Tirei o age. A gente pode remover o age sem problema. Incluindo aqui. Migration data. Só verificando se aqui está migration data. A versão correta. Ok. E no address, realm object. Correto também. Todo mundo aqui é no label. Menos o ID. Isso aí. Só rodar e ele tem que continuar com as nossas linhas, ok? E eu vou acessar a base para ver se deu tudo certo. Show de bola. E tá lá, né? Deu tudo certo. Temos ainda a nossa disciplina. Temos ainda o nosso aluno Jake, né? Como eu falei, eu vou evitar aqui o grande código que seria o XML para ficar mostrando toda hora como é que ficou o novo formulário. Então vou fazer o seguinte, vou ter que acessar a base novamente, lembrando que a nossa base atual, por exemplo, Student não tem age, não tem address, não tem friends. A gente vai vir aqui em Tools para comprovar que deu tudo certo. Android, Monil, tá aí, seleciona o device correto. Vem data novamente, pacote correto do projeto, files, tá aí o nosso realm, dá um pull, vem para cá pro desktop, save. Eu tive problema de cache na aplicação quando eu tentei dar um reopen, então eu vou fechar, ok? E vou voltar lá, vou dar um open direto do novo file. Deixa eu voltar aqui e aqui. Então já temos aí o address, rua 1, já foi adicionado. O ID do estudante Jake é 1, então você viu que foi adicionado com o ID correto. Tudo adicionado. E o estudante agora a gente tem address e friends, que está 0. Né? Então esse daí foi o script de migração que eu queria apresentar. Né? Você viu que só essa parte foi um pouco grande, maior do que muitos outros vídeos da série. E a gente continua com a série. Eu estou tentando abordar o máximo, que foi o que eu não fiz com SQLite, teve muita reclamação com isso, né? Inclusive teve muita gente me perguntando se eu vou fazer o script de fazer o Helm ajudar a aplicação a trabalhar no modo offline, né? Eu vou fazer esse script sim, que eu acho que vai ser uma das partes mais importantes, que foi o que eu mais recebi perguntas. Então vou ficando por aqui, né? Não se esqueça de se inscrever aí. Opa, acabei abrindo o projeto errado ou não? Yes, abri o projeto errado. Se inscrever na lista de e-mails do blog para você receber o conteúdo exclusivo. E é isso aí. Valeu, obrigado e tchau.